noite, irmãos. Graça e a paz. Muito frio aí? Tá esfriando, né? Quero te convidar a se colocar de pé no seu lugar mesmo e abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. Quando você vai abrindo, eu quero saudar o pessoal de casa que está nos assistindo. Seja bem-vindo ao nosso culto. Quero nessa hora te convidar a se livrar de todas as distrações. Se a sua TV está ligada, desligue ela agora. Se conecte ao nosso culto e se conecte ao Pai, para que você possa desfrutar desse culto por completo, amém? Abra sua Bíblia junto conosco em 1 Samuel 16. Amém, irmãos? Nós vamos estar lendo os versículos 6 e 7. A palavra do Senhor diz assim: Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para sua aparência. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Aqui no contexto dessa passagem, o profeta Samuel, ele vai até a casa de Jessé. Ele é direcionado por Deus a ungir o novo rei de Israel. E Jessé vai apresentando todos os filhos dele para ele. E na hora que ele vê Eliabe, ele já logo pensa: com certeza é aquele ali. Um homem bonito, de boa aparência. E ele pensa na hora: com certeza esse ali que será ungido. E vai acontecendo assim com todos os outros filhos de Jessé. E em todas as vezes Deus fala com ele: não é esse. E Deus diz: não olhe para a aparência. Por mais que você veja a aparência, eu vejo o coração. E aí no final, os filhos acabam e o profeta Samuel pergunta: não existe mais nenhum filho, não é nenhum desses. E aí eles mandam chamar Davi, e Davi é ungido rei. E eu não sei se você já ouviu aquela frase assim: quem vê cara não vê coração. Quem já ouviu essa frase? E é exatamente isso que acontece aqui nesse texto. É exatamente assim que Deus faz. A gente vê o exterior, a gente vê a aparência, mas Ele vê o nosso coração. Ele se importa com como está o nosso coração, como está a nossa entrega para Ele. E o quanto nós o buscamos de todo o coração. Deus deseja que nós entreguemos a Ele o nosso coração de forma íntegra, que a gente seja por dentro aquilo que a gente é por fora. E que nesses dias, que nessa série que vai começar hoje, que tem como título de todo o coração, que nós estejamos aqui dispostos a abrir o nosso coração para o Senhor, para deixar Ele moldar o nosso coração da forma que Ele quer e da forma que Ele deseja ver. Amém? Fecha os teus olhos agora, nós vamos ter uma palavra de oração. Pai, nessa hora nós queremos louvar o Teu nome, Senhor. Como é bom, Pai, estar na Tua casa. Como é bom, Pai, poder desfrutar desse momento de louvor, de adoração, de oração, Pai, aos Teus pés. Nós louvamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor não olha como um homem vê. Nós vemos a aparência, nós vemos beleza, formosura, mas o Senhor se importa em como está o nosso coração. O Senhor se importa com o nosso interior, Pai. E nós queremos aqui, Pai, a partir de hoje, nesses dias de série, entregar o nosso coração aos Teus pés, Pai, e convidar, Pai, para moldar as nossas vidas, para fazer de nós aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor quer, Pai. O nosso coração é Teu, a nossa vida é Tua, Pai. Molda, Deus, o nosso ser, o nosso interior, Pai, o nosso espírito, de acordo com aquilo que o Senhor quer de nós, Pai. Que nós sejamos, Pai, o reflexo vivo do Senhor aqui nessa terra, Pai. Que nós impulsionemos pessoas a Te buscar, pessoas a Te servir, Pai. Que o nosso coração, Pai, reflita a Tua face, Pai. Que o nosso coração, Senhor, seja a revelação de Ti aqui nessa terra, Pai. Que pessoas Te vejam em nós, que pessoas Te conheçam através de nós, Pai. Que esses dias de culto, Pai, sejam um moldar para a nossa vida, um moldar para o nosso coração, para nós cumprirmos aquilo que o Senhor quer de nós, Pai. Nessa hora nós Te entregamos as nossas vidas, Te entregamos esse culto, Pai, e Te convidamos para fazer a Tua vontade nessa noite, Pai. Seja entronizado, seja adorado, seja engrandecido nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus.
quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 3. Provérbios 3. Conforme você for encontrando, vai se colocando de pé. Provérbios, capítulo 3. Nós vamos estar lendo os versículos 9 e 10. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Depois eu quero te convidar a você ler na sua casa com mais calma os versículos de 1 a 13. Nessa passagem, o Senhor, nos versículos ímpares, Ele nos dá uma ordem. E nos versículos pares, após essa ordem, Ele nos dá uma bênção, que vem diante da obediência dessa ordem. E não é diferente aqui nos versículos 9 e 10. A ordem é, no versículo 9, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E em seguida vem a promessa, a bênção que a gente recebe quando a gente obedece isso. E diz assim: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Aqui em toda essa passagem a gente tem várias ordens sobre guardar os bons mandamentos, sobre sermos bondosos, fiéis, sobre confiarmos no Senhor, temermos a Ele. E o Senhor também, Ele não deixa de nos orientar sobre os dízimos e as ofertas. E Ele fala que nós precisamos primeiro honrar com os nossos bens. E honrar com os nossos bens é honrar com tudo aquilo que Ele nos dá. Honrar Ele com o nosso carro, com a nossa casa, com o nosso salário, com os nossos bens. E Ele também fala sobre honrar com as primícias da nossa renda. Aqui o Senhor está falando de dízimo. E Ele se refere ao dízimo quando Ele diz que nós só precisamos devolver a Ele 10% de tudo aquilo que Ele nos dá. Então nós honramos ao Senhor com as primícias de toda a nossa renda. E honramos a Ele com os nossos bens. E aí vem a promessa, vem a bênção. Fazendo isso, os nossos celeiros vão se encher fartamente. E os nossos lagares vão transbordar de vinho. Amém? Que nessa hora você abre o seu coração. Você busque no Senhor aquilo que você precisa entregar para Ele nessa noite. Eu tenho certeza que Ele vai te direcionar. E que você entregue a Ele com bastante alegria nessa noite. Amém? Ele incendiará.
Obrigado por nos dar condições, Senhor, de manter essa casa. Obrigado por essa igreja que é dizimista, que é ofertante fiel, Pai. E que entende esse princípio, entende essa ordem, Pai. E está aqui disposta a cumprir, Senhor. Cumprir a Tua palavra, Pai. E nós sabemos que nós não fazemos porque o Senhor tem uma promessa sobre isso. Mas nós sabemos que quando fazemos, nós recebemos essa promessa. E por isso fazemos de todo o coração, Senhor. Nessa hora nós te entregamos essas ofertas, te entregamos esses dízimos, Pai. Que eles saibam ser administrados nessa casa, Pai. Para cumprir o Teu querer nessa cidade, nesse bairro, na nossa nação, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a vida da nossa tesoureira, Pai. Para que ela saiba, Pai, administrar as finanças da nossa igreja, cumprir com todas as despesas que precisam ser pagas, Pai. Em nome de Jesus, abre as portas do céu sobre essa igreja, Pai. Que em nome de Jesus, as nossas vidas sejam também oferta nesse lugar. Que nós não abençoemos, Pai, só com o nosso dinheiro, só com as nossas ofertas. Mas que as nossas vidas, Pai, sejam uma oferta viva ao Senhor. Que nós possamos te servir nesse lugar e dar o nosso melhor sempre para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós louvamos o Teu nome e te agradecemos por todas as coisas. Amém. Quero nessa hora chamar o pregador dessa noite. Deus, Ele vê o interior, mas eu vi o exterior. Ele escolhi esse homem maravilhoso de ser meu marido, o pai da minha filhinha. E que nessa noite nós estejamos com o nosso coração aberto, amém, para receber a palavra que eu creio que o Senhor já direcionou para Ele, para as nossas vidas, amém? Vamos colocar de pé só mais uma vez para a gente orar por Ele, amém? Amém. Pai, nessa hora eu quero te entregar a vida do Lucas, Senhor. Te pedir que ele seja a boca de Deus para as nossas vidas nessa noite, Pai. Que aquilo que o Senhor gerou no coração dele, Pai, seja ministrado a nós com clareza. Que nós possamos compreender essa palavra e guardá-la no nosso coração, para que possamos praticá-la, Pai, ao longo das nossas vidas, Pai. Eu te entrego a vida dele, Pai. Eu o abençoo e te peço que o Senhor dê a ele aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças e paz, igreja. Vocês estão bem? Amém? Espero que você esteja teu coração cheio de expectativa para aquilo que Deus pode falar nessa noite. Amém? Eu creio que essa série e essas mensagens vão falar no nosso coração. Amém? Louva a Deus pela sua vida que está aqui, que acreditou nesse projeto, que acredita naquilo que tem sido pregado aqui nesse lugar. Amém? De todo o coração. Esse é o tema dessa série que está se iniciando hoje. E eu creio que essa é uma palavra para o nosso tempo, para os nossos dias, para as nossas vidas. Amém? Eu creio que Deus vai falar poderosamente ao nosso coração a partir dessa série de mensagens, baseado numa declaração de Jesus, que eu acredito que muitos de nós conhecemos. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre ela também nessa noite. Amém? Eu quero pedir para você ficar de pé no seu lugar, mais uma vez só, e abrir a sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 12. Marcos, capítulo 12, os versículos 28 a 30. Marcos 12, os versículos de 28 ao versículo 30. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles, Jesus estava ali discutindo com os escribas, os fariseus. E aí disse que chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, lhe perguntou: qual é o principal de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: o principal é esse: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento e com toda a sua força. Quero ler novamente. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Então Jesus respondeu: o principal é esse: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Repete comigo: coração. De toda a sua alma. Repete: alma. De todo o seu entendimento. Repete: entendimento. E com toda a sua força. Repete: força. Aleluia. Feche os teus olhos. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por essa noite, por tudo que o Senhor já fez até aqui. Senhor, recebe nessa noite o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. E nós agora queremos abrir a nossa mente e o nosso coração para ouvir a Tua palavra, para ouvir aquilo que o Senhor ministrou na minha vida. Eu creio que vai ministrar no coração da Tua igreja também. Obrigado por cada um que chegou até aqui, aqueles que nos assistem de casa também. Obrigado por essa igreja, Deus, por essa porta aberta para que a Tua palavra continue sendo pregada, Deus, mesmo nesse tempo, mesmo com tantas dificuldades. Eu peço a Tua graça sobre a minha vida, que o Senhor possa me usar nesse momento. Eu quero ser nessa noite somente um instrumento, Senhor. Em nome de Jesus, nos prepara para aquilo que o Senhor vai falar conosco nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Pode sentar no seu lugar. Igreja, eu estava pensando em algo para estar ministrando nessa noite, e o Senhor gerou esse tema no meu coração, né? Essa série de mensagens com o tema de todo o coração. Certa vez eu li a respeito de John Wesley, fundador do movimento metodista e consequentemente da igreja metodista, e ele, na sua época, ele estava passando por uma crise de fé. Você imagina, John Wesley passando por uma crise de fé. Interessante que um dos amigos dele, Peter, chega para ele e diz assim: Wesley, pregue a respeito de fé até que você tenha fé. Ele disse: use o culto para falar a respeito de fé, mesmo você estando numa crise de fé. E quando o Senhor falou no meu coração para trazer essa mensagem, não que eu não ame o Senhor de todo o meu coração, mas eu acredito que esse amor ele pode crescer dentro de cada um de nós. Amém? Amém? Então, o que nós estamos fazendo hoje é isso. Falando do amor que nós devemos ter para com o Senhor. Aqui nós cantamos do ousado amor de Deus, mas essa mensagem quer falar a respeito do nosso amor para com Deus. Então, se eu fosse um amigo de Wesley dizendo para ele nessa noite, eu ia dizer para pregar a respeito do amor de Deus até que o nosso coração queime de amor pelo Senhor. Amém? E eu creio que esse é um desafio. Amar o Senhor acima de todas as coisas. Tanto que isso precisou ser um mandamento para que o povo de Deus pudesse estar obedecendo. Então nós também vivemos em dias em que muitas coisas disputam com o nosso amor pelo Senhor. Vocês concordam comigo? No começo da pandemia eu preguei a respeito de Marta e Maria, sobre nós escolhermos a melhor parte, mas muitas das vezes, no tempo que nós temos ficado em casa, muitas coisas competem com o nosso tempo de oração, muitas coisas competem com o nosso tempo de leitura da palavra. Vocês concordam comigo? Amém. Ou eu estou sozinho? Amém. As distrações concorrem com esse seguinte mandamento: ame o Senhor acima de todas as coisas. E olhando para esse texto, uma passagem simples de uma situação que o Senhor Jesus está passando, diz que um dos escribas que estava ali no meio daquela discussão e
sempre quando a gente lê a respeito dos escribas, a respeito dos saduceus, dos fariseus, igreja, eram homens extremamente letrados na palavra do Senhor, conhecedores de todas as leis, conhecedores de todas as tradições. Então, quando eu leio esse texto, eu percebo um escriba perguntando para o Senhor Jesus: Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? A gente pode perceber a necessidade que ele tinha que aquela resposta fosse respondida por Jesus. E aí eu também percebo um coração religioso que está perguntando para o Senhor, que em outras palavras o que eu vejo que ele está dizendo é isso: Senhor, nós conhecemos todos os mandamentos, nós sabemos todas as tradições, tudo a respeito do nosso Deus. E aí ele pergunta para o Senhor: Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? Tanto que, se você continuar lendo, Jesus reconhece isso. E Jesus diz: olha, você está, por essa sua pergunta, você está muito próximo do reino de Deus. Porque você entendeu que você necessitava me questionar a respeito disso. E é provável que a resposta do Senhor Jesus para aquele escriba era totalmente daquilo que ele esperava. Talvez ele esperava que o Senhor falasse que o maior mandamento era a respeito do templo, porque eles eram extremamente conservadores do templo. Ou talvez ele esperava que o Senhor Jesus ia dizer: olha, o maior mandamento de todos é fazer esse tipo de sacrifício, porque o coração daqueles homens era religioso. Mas seja lá como for, se ele pensava que Jesus ia responder ele dessa forma, ele foi totalmente surpreendido. Vocês entenderam até aqui? Amém? E o versículo 30, a gente percebe a palavra todo, que ela é repetida 4 vezes, por isso que eu disse para vocês repetirem comigo, enfatizando a necessidade de uma resposta total de amor ao senhorio de Deus. E é interessante as expressões que o Senhor Jesus usa, porque ele está citando ali Deuteronômio 6, ele está falando a respeito também do primeiro mandamento, dos 10 mandamentos. E ali ele está dizendo tudo a respeito da vida humana, porque primeiro ele diz sobre o coração, e o coração fala das nossas emoções. Em outras palavras, ele está dizendo: nós devemos amar o Senhor de todo o coração, com todas as nossas emoções. Ele está falando de paixão. Ele também vai dizer que nós devemos amar o Senhor com toda a nossa alma, ou seja, com todo o nosso espírito. Nós devemos amar o Senhor de todo o nosso entendimento, ou seja, com toda a nossa sabedoria e com toda a nossa inteligência. Essa sabedoria e inteligência que o Senhor nos deu foi para ser usado para Ele. E Ele também vai dizer no final que nós devemos amar o Senhor com toda a nossa força. E força fala a respeito de vontade. Nós temos força de vontade para amar o Senhor apesar de toda a dificuldade. Então eu creio que essa palavra de Jesus é uma palavra de sabedoria, amém? Porque se Ele responde somente uma área da nossa vida, talvez as outras áreas estariam frágeis em relação ao nosso amor a Ele. E o que me surpreende, algo que realmente me impressiona, é o fato do Senhor Jesus pedir não somente um amor de coração, de alma, de entendimento e de força, mas Ele pede um amor de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças. Deus aqui ele se manifestou de uma maneira tremendamente exigente quanto a esse assunto. E o Senhor Jesus também pregou muito a respeito disso, de que o Senhor Deus ele não aceita um amor parcial. Nada satisfaz o Senhor a não ser um amor total de cada parte do nosso ser, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Amém?
Então essa é a perspectiva que Deus tem em relação ao nosso relacionamento com Ele. E Ele não estabeleceu esse mandamento como o primeiro e mais importante de todos, somente para ter o nosso amor, mas para garantir que nós possamos amar a Ele acima de todas as coisas. E é esse o lugar que o Senhor Deus quer ocupar nas nossas vidas. E uma outra coisa que às vezes nós precisamos quebrar é de que isso não é uma necessidade de Deus. Deus não precisa da minha e da tua adoração. Mas não confunda de que Ele não necessita com Ele não deseja. Amém? Ele não precisa, porque se nós não adorarmos, Ele continua sendo Deus. Se nós não orarmos, Ele continua sendo Deus. Agora, não pense que Ele não espera que você ore, que você louve e que você o adore. É aquela brincadeira, meu pai às vezes fala aqui, que alguém chega para ele e fala assim: pastor, eu estou indo no culto só para agradar o Senhor. Não, você não tem que vir no culto para me agradar, você tem que vir ao culto para agradar ao Senhor. Porque com 1 ou com 2, 7h30 na quinta-feira nós vamos estar aqui. Amém? Mas não confundam de que Ele não necessita com Ele não deseja. Amém? Então, Jesus nos advertiu de que nós poderíamos ter outros senhores disputando com Ele. E talvez esse seja o entendimento de... Por isso que Deus fala a respeito disso, de que nós devemos amar o Senhor com toda a nossa força. Porque, como eu disse no começo, muitas coisas competem para a atenção e para a adoração com o Senhor. Quero que você abra comigo Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus capítulo 6, versículo 24. Quem achou e tem uma voz forte aí, pode ler. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém. E aqui o Senhor, Ele é taxativo quando Ele diz a respeito da riqueza. Olha, nós não podemos servir a dois senhores, porque ou você vai agradar a um e desagradar ao outro, ou você vai agradar a esse e desagradar a esse. E no contexto daquela época Ele vai dizer: olha, vocês não podem servir a mim, a Deus e a Mamon, ou seja, as riquezas. Mas se o Senhor Jesus olhasse para nós hoje, Ele diria o quê? Olha, Lucas, você não pode servir aos dois senhores, ou você tem que adorar a Deus, ou como a Larissa puxa muito no meu pé, ou o seu celular. Porque são coisas que competem com a adoração ao Senhor. São coisas que roubam o nosso tempo. Amém? Então, se eu fosse parar a pregação aqui, eu ia dizer: analise a sua vida nessa perspectiva. Se o Senhor viesse e falasse para você hoje: Natan, você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e a... E aí você pensa no que tem roubado o seu tempo com o Senhor. No que tem roubado o primeiro lugar com o Senhor. Amém? Vocês estão muito quietinhos, dão glória a Deus aí. Amém? E um outro ponto aqui, obrigado Daniel, está me ajudando. Eu sempre comento isso aqui, eu lembro do Alvinho, né? Os jovens sentavam muito ali atrás, né? E quando o culto estava muito silencioso, ele vinha dar uma beliscadinha e falava assim: dá glória a Deus. Aí tinha uns que juntavam com ele, e aí eu vou chamar o Daniel agora para me ajudar. Um outro ponto é quando Jesus fala a respeito da parábola do semeador. Em Marcos capítulo 4, onde o que eu identifico que tem a ver com essa palavra é quando ele fala acerca
das sementes que tentam crescer em meio aos espinhos. Porque ele vai dizer, olha, os espinhos cresceram e sufocaram aquela semente que havia germinado. E nós sabemos que a semente, ela é a palavra de Deus. Mas se nós trouxéssemos para essa mensagem de hoje, essa semente significa o nosso amor pelo Senhor. E aí Jesus está lhe dizendo assim, olha, um semeador, um homem saiu a semear, e as sementes que simbolizam o amor de Deus, de algumas pessoas, caíram em meio aos espinhos. E qual é o significado dos espinhos? O próprio Jesus, ele explica. Em Marcos capítulo 4, ele diz, olha, as sementes plantadas entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas o mundo e as ambições sufocam a semente do amor a Deus, ficando ela infrutífera. Em outras palavras, o que ele está dizendo, olha, a semente caiu na terra, mas espinhos sufocaram ela, a ponto de que a palavra de Deus não germinou e de que o amor ao Senhor não cresceu também. E é necessário não apenas nós compreendermos que fomos criados para amar e buscar ao Senhor, mas nós também devemos saber como nós devemos fazer isso. Não basta nós sabermos, vou repetir isso, não basta nós só compreendermos que nós fomos criados para amar e buscar o Senhor, porque isso é só o conhecimento. Se você sair daqui só assim, eu sei que eu tenho que buscar o Senhor, e eu sei que eu tenho que amar o Senhor, amém? Mas nós precisamos entender também como nós devemos fazer isso. E quando eu estava lendo algo para preparar também essa mensagem, o autor, ele é um presbiteriano, e ele diz, olha, eu louvo ao Senhor porque tinha gente teimosa naquela época. Porque as coisas mais preciosas que o Senhor Jesus disse foram em discussões, foram quando ele era questionado, sempre quando o Senhor era colocado contra a parede, o Senhor fazia declarações incríveis. Podem reparar a respeito disso. O contexto que nós estamos lendo aqui, Jesus estava no meio de uma discussão, e aí surge um camarada e pergunta, Senhor, então, qual é o maior mandamento? E aí, se eu sou Jesus, eu falo, puxa, obrigado que alguém me fez essa pergunta. Meu professor na faculdade disse que não existem boas respostas, existem boas perguntas. Se você souber perguntar, você tem as melhores respostas. E aí chega um homem e pergunta, Senhor, qual é o principal mandamento? E aí, se eu sou Jesus, eu falo, minha hora de brilhar. O maior mandamento é... E aí ele vai dizer, fecha parênteses. Amém? Então nós precisamos entender que nós precisamos amar e buscar o Senhor, mas nós também precisamos entender como nós temos que fazer isso. E como nós acabamos de ler, o Senhor fala a respeito do amor a Ele, como nós devemos amar o Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Mas o Senhor também, na sua palavra, através do profeta Jeremias, ele nos ensina a maneira como nós devemos buscar ao Senhor. Quando nós estávamos pregando a respeito do lugar secreto, eu também falei a respeito disso. A maneira como o Senhor deseja que nós possamos buscar a Ele. Porque eu acredito que existe um padrão, querido, que Deus determinou para nós. E esse padrão ele só é alcançado quando o Senhor se torna a coisa mais importante da nossa vida. Entenda isso, nós só vamos alcançar a plenitude em satisfazer o coração do Senhor quando nós tornarmos o Senhor a coisa mais importante da nossa vida. Eu quero te convidar para abrir comigo Jeremias capítulo 29, versículo 13, que talvez você já saiba de cor, mas abre aí, para que a gente possa saber. Então o Senhor, através do profeta Jeremias, ele revelou a maneira como ele deseja que nós possamos buscar. Nós começamos a falar
Primeiro, da maneira como o Senhor quer que nós possamos amá-lo de todo o coração, de toda a nossa força, todo o nosso entendimento, toda a nossa alma. E agora o Senhor, através do profeta Jeremias, revela como nós devemos buscar o Senhor. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Quem pode ler para a gente? Não há quem defenda a sua causa. Não há quem... Jeremias 29, 13. É esse? Não, eu estava no 13. 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Então, eu quero ser bem repetitivo a respeito disso. O Senhor primeiro diz como nós devemos amar a Ele. E Ele usa a expressão de todo o nosso coração. E quando Ele revela a maneira como nós devemos buscar a Ele através do profeta Jeremias, Ele também vai dizer: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E para nós caminharmos para o final, logo, o que eu entendo é que o interesse de Deus não está apenas no simples fato de nós amarmos e buscarmos ao Senhor, mas Ele também está preocupado com a maneira como nós devemos fazer isso. Porque o Senhor Jesus não aceita nada menos do que a nossa inteira dedicação e paixão a Ele. Você pode dar glória a Deus por isso? Talvez você vai dizer: Lucas, mas isso aí eu já sabia. Amém. Mas como eu disse no começo, algumas palavras precisam ser faladas até que isso entre no nosso coração. Então, se eu fosse resumir tudo isso que eu falei agora, a minha oração é para que nós possamos sair daqui entendendo que existe uma maneira de buscar ao Senhor e existe uma maneira de amarmos ao Senhor. E por isso o nome dessa série, de todo o nosso coração. E eu precisava introduzir com esse primeiro mandamento que o Senhor Jesus nos dá. Agostinho disse: o primeiro mandamento é o primeiro mandamento porque se você quebra todos os outros 9 mandamentos é porque você nunca cumpriu o primeiro. O primeiro mandamento, ele é o filtro. Se você ama o Senhor acima de todas as coisas, os outros você tira de letra. Porque tudo está baseado em ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Mas como a gente aprendeu hoje, existe também uma maneira de nós entendermos como fazer isso. Precisa ser de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa entrega. Deus não quer nada pela metade. Deus quer todo o seu coração. Deus quer todo o seu tempo, toda a sua disposição, todas as suas quintas-feiras, todos os seus domingos. Nosso Deus é um Deus exigente. Amém? Amém. E eu louvo a Deus por isso, porque o padrão que o Senhor Jesus coloca é sempre muito alto. Porque o preço que Ele pagou por nós foi muito alto. Amém? Então, para encerrar essa mensagem, eu creio que o interesse de Deus não está no simples fato de o amarmos e o buscarmos, mas na maneira como nós devemos fazer isso. E Ele não aceita nada menos do que a nossa inteira dedicação e paixão nessa busca. Amém? Se coloca de pé no seu lugar. Aleluia. Pedi para a Mariana estar colocando uma música. Quando essa música estiver sendo tocada, que você possa fechar os seus olhos, que você possa ter o seu tempo com o Senhor, para que a gente possa estar orando junto depois. Amém? Fica com os teus olhos fechados.
Deixa o Senhor falar ao teu coração através dessa canção, amém? Pode aumentar pra gente. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre. Oh, meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu, pra sempre, oh, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 Você conhece essa igreja, declara isso. Você nasceu para adorar ao Senhor. Aleluia. Aleluia, sim, Senhor. Aleluia, Senhor. Que essa canção seja a nossa oração nessa noite, Jesus. Aleluia. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Eu nasci para te adorar, oh Abba. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Oh, como eu te amo. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu
os teus olhos fechados. Coloca a mão no seu coração nesse momento, amém? Minha oração é para que essa palavra possa ter falado no teu coração. Nós possamos sair daqui encorajados e impulsionados a amar o Senhor da maneira como Ele deseja, e a buscar o Senhor da maneira como Ele deseja. E ainda com essa canção e ainda com os teus olhos fechados, eu quero te convidar, você que está em casa também, a colocar a mão no teu coração nesse momento, amém? Apocalipse capítulo 2, os versículos 2, 4 e 5. O Senhor Jesus diz assim, olha, Ele escreve para uma das igrejas: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Porém, eu tenho contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Amém? E como eu disse no domingo, o Senhor nesse tempo Ele quer que nós amemos a obra, mas que Ele também deseja que nós amemos o Senhor da obra. Amém? E o que Ele está dizendo aqui para essa igreja é: olha, eu conheço todas as suas obras, eu conheço tudo aquilo que você já fez, tudo aquilo que você faz, mas eu tenho uma coisa para te alertar. Por mais que você ame a obra, o teu coração está longe do Senhor da obra. Uma coisa eu tenho contra você, que você abandonou o seu primeiro amor. Por isso, lembre-se de onde você caiu, arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por essa palavra nessa noite. Obrigado porque eu creio que o Senhor falou ao nosso coração, Deus, na simplicidade, ó Deus, da Tua palavra nessa noite, mas na profundidade, Senhor, que a Tua palavra tem para nós, Pai. Muito obrigado por cada vida que entrou aqui nesse lugar, por aqueles que nos assistem, ó Deus, e aqueles que ainda vão assistir, Deus. A minha oração, Pai, é para que essa série de mensagens, para que essa palavra, Senhor, nos encoraja a buscar e amar o Senhor da maneira como o Senhor deseja, Pai. E como diz a Tua palavra em Apocalipse, Senhor, se houver alguém aqui nessa noite, Pai, que porventura, Senhor, está frio, se há alguém, ó Deus, porventura que tem pensado em abandonar o seu primeiro amor, eu te peço, Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa aquecer os corações nessa noite. Eu te peço que nós possamos sair daqui de maneira diferente, ó Deus, amando muito mais a Tua casa, amando muito mais a Tua obra e amando muito mais o Senhor dessa obra. Que nesse tempo, ó Deus, onde notícias ruins têm nos afetado, Senhor, a Tua palavra mesmo, ela diz que no fim dos tempos muitos abandonariam a fé, Senhor, mas como diz uma canção, Pai, o amor de muitos se esfriará, mas não de todos, Senhor. E eu creio, ó Deus, que aqui existe um povo e uma igreja, Pai, que se posiciona nessa noite, ó Deus, para amar o Senhor acima de todas as coisas. Que nós possamos, ó Deus, amanhã, na sexta-feira, Senhor, agirmos de maneira diferente, Pai. Que nós possamos deixar de lado toda distração e colocar o Senhor, ó Deus, de volta no primeiro lugar, Deus. Que nós possamos tirar o Senhor da estante, Senhor, e colocar o Senhor como centro das nossas vidas, Pai. Que aqueles, ó Deus, que estão cansados, se lembrem de onde eles caíram, ó Deus, se arrependam e possam voltar ao seu primeiro amor, Pai. Nos encoraja nessa noite, Deus. Fala ao nosso coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, essa é a minha oração. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você pode aplaudir o Senhor aí do seu lugar. Aleluia. E assim eu creio que essa é a mensagem para nós nessa noite, amém? Para que nós possamos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. E Ele deseja que nós possamos fazer isso buscando a Ele de todo o nosso coração. Amém? Quero chamar o pastor João para declarar a bênção sobre as nossas vidas. Espero contar com vocês nas próximas quintas-feiras, amém?
Glória a Deus, aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus, né? Jesus é lindo e nós queremos declarar que nós o amamos muito também. Eu quero louvar a Deus, né? Por essa série, por essa palavra maravilhosa. Louvar a Deus pela sua vida, amém? Os irmãos que estão em casa também. Gostaria de pedir, queridos, orações pela mãezinha do nosso irmão Antônio, amém? Que continua no CTI, né? Que a gente possa estar orando pela mãezinha do Antônio, pela vida do Antônio, da sua irmã, toda a sua família. Queria pedir que os irmãos também estivessem orando pela minha família também. Nós perdemos anteontem uma tia em Paraíba, tia Julieta. Que o Senhor, né, conforte os filhos, netos, conforte toda a família, amém? Também que nós possamos estar orando, queridos, pelaquela tragédia, né, que aconteceu lá no sul. Eu vi aquilo, querido, sabe, partiu meu coração. Aqueles 3 bebezinhos, aquelas 2 professoras, e a gente fica pensando, meu Deus, aonde a gente vai chegar? É muito duro, né? Que a gente possa estar orando por aquelas famílias, né? Tem uma criança ainda que está bem ruimzinha no hospital, e o pai pedindo encarecidamente que a gente esteja em oração, né? Pelo filhinho dele. Então, queridos, que a gente possa estar tirando um tempo para orar, né? Hoje também aconteceu uma tragédia no Rio, todos viram hoje, lá no Rio aconteceu coisas terríveis também. A polícia entrou numa comunidade, né, para combater o tráfico, morreram 25 pessoas. Hoje também em Teresópolis teve um assalto, né, onde um rapaz, um assaltante foi baleado, prenderam os outros. Mas assim eu vejo um livramento de Deus muito grande, porque aquela rua estava cheia, eu estava lá, fui no banco, e agora à tarde vi um relato da nossa irmã Taninha, né? Ela estava lá na loja, lá na loja Casas Bahia, né? Ela, Marquinhos e a cordeirinha de Alessandra, a Ana, e da Andressa, e Deus deu um livramento, né? Não só ela, mas a todos que estavam naquelas ruas ali, porque houve um tiroteio, e Deus livrou ali o seu povo, né? E hoje à tarde ela estava falando, glorificando a Deus pelo livramento, porque ela estava naquela loja. Então, queridos, são tempos difíceis, tempos que a gente precisa um orar pelo outro mais e mais. Porque, sabe, a gente não entende o coração do ser humano, é muito difícil da gente entender, né? Oramos também pela vida da nossa amada irmã que está fazendo um aniversário hoje, a Gabriela, né? E todos que estão aniversariando, a Luísa também faz aniversário hoje, né? Amém? Mais alguém fez essa semana? Não, né? Então, queridos, bastante coisa para a gente orar. Amém? Louva a Deus pela sua vida. Amém? Vamos encerrar esse momento de culto e pedir que o Senhor nos leve, nos acompanhe. Amém? Em nome de Jesus. Feche teus olhos. Pai Santo, mais uma vez nós louvamos o teu santo nome, porque tu és maravilhoso, tu és grande, tu és incomparável. Nós queremos te entregar todos esses pedidos de orações, Pai, nas tuas mãos, Senhor. Pedimos, Deus, que a tua bênção, Senhor, esteja alcançando também cada uma das famílias, Senhor, da tua casa, da nossa Jerusalém, Senhor, que é bom sucesso, em nome de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado por esta série que o Senhor colocou no coração do Lucas, Pai. Ó Deus, que eu creio que é um tempo muito especial
que o Senhor quer falar conosco, Pai. Muito obrigado pelas vidas que aqui estão, por aqueles que estão em casa assistindo, por aqueles que ainda assistirão, meu Pai. Que essa palavra, Senhor, venha estar guardada dentro de nós. Que essa palavra venha a ser falada, como Lucas disse aqui, muitas e muitas vezes, para que a gente possa inculcar nos nossos filhos, não só filhos naturais, mas filhos espirituais, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Assim nós agradecemos, Pai, por este momento tão especial de culto. Receba a nossa adoração, Pai. Nos leve para casa, nos dê um final de semana abençoado pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Estende suas mãos. Que a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, que a bênção do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, ela nos acompanhe até a eternidade. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Tenha uma semana, um resto de semana abençoado. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor. Deus abençoe a todos.